poema tremula o tecido da pele, passa por entre os poros com propriedade de dono. Colore o corpo das cores do arco-íris. Depois, deita no teu ombro, assoviando passarinhos. Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um Diálogos Quixotescos. E hoje, na abertura do nosso Diálogos Quixotescos, o poema da nossa poetisa mineira Helena Soares Afonso. Bom, vamos falar de poesia? E para começar, a minha primeira pergunta é: você gosta de ler poesia? Você é um leitor de poemas? Eu imagino que muitas e muitos de vocês irão responder que não. A poesia, para quem não sabe, é diferente do poema. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui: o poema ele é um texto literário que é composto de versos, estrofes e rima. Já a poesia ela é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como poema. A poesia ela pode se manifestar na dança, no teatro, na música, na pintura. A poesia se manifesta em pequenos detalhes da vida. Por exemplo, a criança ela vê poesia em tudo. A criança tem um olhar poético para a vida. Então, depois de fazer essa pequena introdução, aí eu volto lá à pergunta: você lê ou não poesia? Por quê? Bom, se você não lê poesia, eu tenho uma pequena informação para você que pode fazer você mudar de ideia. Recentemente, dados científicos mostraram que ler poesia pode ser mais eficaz em tratamento psicológico do que livros de autoajuda. Uma poesia por dia pode ajudar muito mais do que um remédio ou do que um livro de autoajuda. Uma poesia por dia pode tornar a sua vida e o seu dia muito mais saboroso, muito mais gostoso. Uma poesia por dia pode alimentar a alma com a beleza da subjetividade que as palavras nos proporcionam. Pois bem, para falar de poesia, eu quero trazer aqui um pouquinho também da história da poesia. A gente vai lembrar aí lá dos gregos, os aedos, que eram aqueles que cantavam os feitos heróicos, né? Dos grandes heróis gregos também. Nós temos aí um dos grandes primeiros aedos que são considerados os ancestrais dos poetas, o Homero. Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Já no século XIII nós temos os trovadores, que também cantavam em versos, em prosa, as belezas, né, os feitos. E temos também os arautos, aqueles que anunciam a poesia que está por vir. E olha, de falar em arautos, eu quero aqui deixar para vocês uma dica. O Arautos da Poesia, de Sabará, que é conduzido de forma magistral por Águida Alves. Se vocês ainda não conhecem, pesquisem no Instagram, no Facebook, na internet, Arautos da Poesia. E se vocês gostam de poesia, se vocês ainda não gostam, né, procurem também o Arautos da Poesia e peça para que no WhatsApp de vocês recebam todos os dias uma poesia do Arautos da Poesia. Vocês vão perceber o quanto isso modifica o dia que você vai viver. Pois bem, falar de poesia é falar de vida. Então, eu pergunto de novo a vocês: afinal de contas, vocês gostam ou não de ler poesia? Ler poesia é algo magistral. Eu queria aqui também dizer para vocês, a Viviane Mosé, que é uma filósofa brasileira, ela tem um texto que chama Receita para Arrancar Poemas Presos. E esse texto diz assim: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras são palavras calcificadas. Poemas sem vazão.
mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. Você pode arrancar poemas com pinças, buchas vegetais, óleos medicinais, com as pontas dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com banhos de imersão, com pente, com uma agulha, com pomada basilicão, alicate de cutículas, com massagens e hidratação. Mas não use bisturi, quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-los das dobras dos dedos, dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os poemas cóccix, os poemas virilha, os poemas olho, os poemas peito, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente, ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Bom, e eu encerro o nosso Diálogos Quixotescos com esse texto de Viviane Mosé. E também encerro mais uma vez com a mesma pergunta. E aí, você gosta de ler poesias? Então, até o próximo Diálogos Quixotescos.